Bom dia, alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor nosso Deus nesta manhã ensolarada e maravilhosa, mesmo no meio de uma pandemia e certamente com muitas dificuldades e aflições na vida de muitos. O Senhor tem derramado graça sobre nós, tem nos fortalecido e tem dado saúde a muitos dos que estavam doentes, graças a Deus. Mas continuemos orando por aquelas outras famílias que ainda têm sofrido os efeitos dessa pandemia. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas e vamos meditar num dos textos fundamentais de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos observar como foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Por isso entendemos que Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 38, nós vamos intitular como o Cordeiro de Deus que foi imolado em favor dos pecadores, porque realmente essa é a verdade desses versículos. A promessa que veio desde o Antigo Testamento, de que o descendente se sacrificaria como um cordeiro pascal, está acontecendo exatamente aqui. Essa é a última semana do Senhor Jesus Cristo na terra, e temos observado, não só no Evangelho de Lucas, principalmente nele, mas observando os outros evangelhos, como o julgamento do Senhor Jesus Cristo foi injusto. O julgamento pelos judeus, no Sinédrio, e o julgamento pelos romanos, indo de Pilatos a Herodes, voltando para Pilatos, e chegamos no momento da execução da condenação do Senhor Jesus Cristo, que foi a morte de cruz. Veja que hoje nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, o fundamento da ética cristã, ou seja, de toda prática e comportamento. Tudo que nós devemos fazer na questão de prática, na questão comportamental, tem um fundamento espiritual. Qual é? A morte de Jesus na cruz. Então, os cristãos, eles seguem o modelo de Jesus, como nós temos observado desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo foi preso no Getsêmani, foi levado a julgamento, condenado injustamente, e agora na crucificação. É óbvio que Jesus não foi crucificado somente para ser um exemplo. Não, um exemplo de amor, um exemplo de adoração. Não, esses ensinos também estão aqui. Mas o Senhor Jesus foi crucificado como o Cordeiro de Deus para expiar os nossos pecados, para ser a propiciação pela ira de Deus contra o pecador. Lembre-se, tudo que nós vamos ler aqui, lembre-se disso, que o Senhor Jesus Cristo não precisava morrer na cruz. Ele não tinha necessidade disso. Jesus não ganhou nada, exceto fazer a vontade do Pai. Veja como é importante fazer a vontade de Deus. Tão importante para Jesus, o Filho de Deus, que ele quis voluntariamente ir para morrer pregado numa cruz, pecadores. Então, se hoje nós vamos escolher entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja mais difícil, e o que não é a vontade de Deus, no caso o pecado, pareça mais fácil, você já sabe a resposta. Nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque no final, sempre a vontade de Deus é melhor. E aí entra a nossa fé na Escritura, no exemplo do Senhor Jesus, que é a revelação direta de Deus, fé de que o Senhor sempre controla tudo e que apesar das situações difíceis da vida, se estivermos seguindo a vontade do Senhor nosso Deus, sempre estaremos debaixo da bênção do Senhor. Vamos ler então sobre a crucificação, sobre o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos pecados dos homens, Lucas 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, vamos ler a partir do verso 26, a partir do verso 26 até o verso 38. E como o conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão
em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram nesses dias. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque sem lenho verde fazem isto, que será com lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Observemos então 3 momentos na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os outros versículos vamos lendo à medida em que esses momentos forem chegando. E o primeiro momento foi a pregação de Jesus, uma pregação de misericórdia no caminho da cruz. Enquanto Jesus estava caminhando para a crucificação, o Senhor ainda prega uma mensagem de misericórdia às mulheres de Jerusalém. Mas antes de observar propriamente o relato de Lucas, vejamos mais sobre o que foi que aconteceu nesse momento da caminhada de Jesus até a cruz, muitas vezes chamada de Via Dolorosa, onde Jesus estava indo do pretório romano até o Gólgota, o Calvário, o monte da crucificação. A ordem de Pilatos, então, foi a de açoitar o Senhor Jesus Cristo e depois enviá-lo para a crucificação. Isso revela uma tremenda perversidade. Só o açoite romano já era o motivo de morte, já era uma razão para a morte. O corpo não aguentaria o açoite romano, Jesus sobreviveu. E então agora ele estava sendo levado à cruz. Jesus já estava bem machucado, ele já tinha apanhado desde o dia em que foi preso no Getsêmani. Bateram nele, seu rosto já estava ensanguentado, certamente inchado. Jesus já estava com as costas dilaceradas nesse momento, perdendo muito sangue, e agora tendo que carregar a cruz. Os soldados, que foram atores muito importantes na crucificação, soldados romanos, provavelmente eles eram sírios. Por quê? A gente entende que as legiões romanas, elas não eram compostas só de romanos, eram compostas também de soldados de outras etnias que se agregavam ao Império Romano. Os sírios, eles falavam o aramaico. Então, muito provavelmente, para estar ali na Judéia, principalmente em Jerusalém, no caso aqui, o quartel-general deles era na Torre Antônia, perto do templo, eles tinham que ter soldados romanos, no caso, de nacionalidade síria, que falassem o aramaico para facilitar o controle da cidade de Jerusalém. Eram provavelmente 600 soldados, né, na guarnição em Jerusalém, mas que acompanhavam a crucificação, normalmente 4 soldados, para estar ali ajudando muitas vezes aquele que era crucificado, a vítima, o condenado, a chegar no local da sua crucificação. Para os soldados romanos, Jesus era simplesmente mais um fanático religioso. Para os soldados romanos, ele era alguém que estava sendo condenado pelo seu fanatismo por dizer-se ser o rei dos judeus. Eles não tinham a mínima noção de quem era o Senhor Jesus Cristo, e por isso tratavam-no daquela forma, com violência, humilhação e desdém. Lá em Mateus, capítulo 27, nós observamos um pouco sobre esse relato. Olha Mateus 27, verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então Jesus foi levado para um local onde haviam vários soldados romanos, e ali ele foi escarnecido e foi mais uma vez humilhado. Esse manto que foi colocado no Senhor Jesus Cristo não foi o mesmo manto que Herodes colocou sobre Jesus. O manto que Herodes colocou era um manto aparatoso, era um manto novo, mas logo deve ter ficado lá no palácio de Herodes. Esse manto aqui, a palavra utilizada para manto aqui na língua original, se refere a uma capa militar. O soldado romano, ele tinha uma capa, porque nos momentos do frio da noite, muitas vezes, eles cobriam também com aquela capa. E essa capa, em alguns relatos dos evangelhos, ela é descrita como púrpura, que é um roxo,
ou como vermelho. Quando a capa é nova, ela é vermelha. Então essa era uma capa já velha. Muito provavelmente, algum soldado jogou fora essa capa, porque já estava muito usada. Daí a ideia dela ser púrpura, já um vermelho puxado para o rosto de tanto envelhecimento. E, obviamente, eles estavam escarnecendo, humilhando o Senhor Jesus Cristo, por conta de ele dizer ser o rei dos judeus. Como pode um rei sendo tratado daquela forma? Realmente, irmãos, é muito paradoxal, é muito difícil de compreender. Como pode o Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que controla o globo terrestre na sua órbita, o Sol na distância ideal da Terra, e move todo o sistema solar e todo o universo, está sendo humilhado por homens ignorantes de quem ele era. Então é algo muito complicado de compreender, mas veja, foi assim que o Senhor quis se revelar, o Senhor Jesus Cristo, e revelar o tamanho do amor dele por nós. Não existe alguém que ame mais a você do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém na terra vai fazer mais sacrifícios por você do que fez aqui o Senhor Jesus Cristo. A coroa de espinhos, ela foi entrelaçada com espinhos de cerca de 5 centímetros. Então não eram espinhos pequenos, que já machucam, mas eram espinhos grandes. E quanto mais essa coroa era apertada na cabeça, isso acontecia com as pancadas que Jesus levava, principalmente do caniço que deram para ele, acontecia que ia perfurando, chegava até perfurar o crânio do Senhor Jesus Cristo. Olha o relato de Marcos 15, 17, diz assim: vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Veja que Marcos já fala do manto como púrpura. E João 19, 2, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. É um manto já velho e uma coroa de espinhos. A coroa de César, o imperador, era uma coroa de louros. Era uma grinalda de louros que ele usava como coroa. Então era uma forma de comparar Jesus com César, só que de uma maneira muito humilhante, comparando negativamente. Enquanto César tinha uma coroa florida, bonita, cheia de folhas, a de Jesus era seca e os espinhos o machucavam. Era a antítese do César. Seria um César derrotado e humilhado na perspectiva do soldado romano. A cana que foi dada a Jesus como um cetro era realmente um pedaço de madeira, provavelmente velho, que eles usaram também para bater no Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 3, como em Lucas também, mostra o que é que eles falavam ali na hora. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então o Senhor Jesus Cristo, já muito machucado, ainda estava sendo espancado, os espinhos entrando na sua cabeça e ele sofrendo intensa humilhação. E o que Jesus fez? Ficou completamente calado, sofrendo o que era necessário até chegar à cruz. Jesus, em todas essas agressões, ficou em silêncio, como diz 1 Pedro 2,23. Olha aí 1 Pedro 2,23, que acabamos de ler. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E Pedro, aqui nesse texto que nós lemos hoje, ele está usando o exemplo de Jesus para mostrar como deve ser o nosso comportamento. Nosso comportamento deve ser como o de Cristo, o de mansidão, diante das humilhações que chegam a nós. E quem nunca foi humilhado ou injustiçado? Certamente fomos, muito menos do que o Senhor Jesus Cristo aqui, obviamente. E qual deve ser o nosso comportamento? Revidar, ameaçar? De forma nenhuma. Como Jesus, nós recebemos os maus tratos e a humilhação, entregamos nas mãos de Deus e reagimos, ou tentamos reagir, no poder do Espírito Santo, com bondade e com perdão, como Jesus também reagiu aqui. As vítimas de crucificação geralmente eram forçadas a levar um cartaz, muitas vezes de madeira, para poder dizer o motivo do seu crime. Jesus também foi levado provavelmente a levar a sua condenação sobre ali o seu pescoço até chegar na cruz, e essa condenação foi pregada ali
na cruz do Calvário no momento da sua execução. Jesus, muito provavelmente, segundo relatos arqueológicos, estava levando o patíbulo. O patíbulo era a parte horizontal da cruz, que aquele que seria crucificado levava até o local onde estava a parte vertical da cruz. E ali ele era encaixado, né? Muitas vezes formando um T. Esse é um tipo de cruz muito comum naquela época, a cruz de Santo Antônio, chamada. Mas havia outro tipo de cruz, no caso, porém há algumas controvérsias, que é a cruz que nós conhecemos hoje, né? Essa cruz que, em vez de um T, mas passa um pedacinho para depois do T, ela acredita-se que talvez foi desenvolvida na Idade Média, mas alguns também defendem que na época de Jesus já havia esse tipo de cruz. Então, os arqueólogos debatem com relação a se havia ou não esse tipo de cruz. O fato é que, se Jesus carregou a cruz completa, ela pesava aproximadamente 90 quilos. Então, um homem normal, para carregar 90 quilos, já é muito difícil. Não é verdade? Mesmo que arrastando, imagine um homem muito machucado, como estava o Senhor Jesus Cristo. Então, ficava mais complicado ainda. Muito provavelmente, ele carregou somente o patíbulo, que já era muito pesado, 40% do peso, talvez 40 quilos de madeira nas costas, já era bem considerável e pesado para aqueles que iam ser crucificados. Mateus, capítulo 27, verso 31, fala um pouco sobre essa cena. Diz assim: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. E então Jesus foi levado para o local da crucificação, que é no Calvário, no Gólgota. Alguns defendem que Jesus carregava a cruz inteira, como falamos. Lá em Lucas 23, do 26 ao 38, nós observamos, principalmente o verso 26, descreve isso. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Então, a ideia de que foi a cruz toda, alguns interpretam dessa forma. E Simão foi aquele que ajudou Jesus, porque o Senhor não tinha condição. Só o fato de ele estar vivo já foi um milagre aqui, porque ele foi muito machucado. Mateus 27, 32 também fala desse momento. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Então, ele foi obrigado. Obviamente, ele não ficou muito contente com isso. Os soldados tinham essa função de fazer com que a vítima chegasse até o local da cruz. E se ele não conseguisse carregar a cruz, alguém carregava. Obviamente, não seria um soldado romano. Então, eles pegaram o primeiro que viram. E, no caso aqui, foi Simão, o sirineu. O cansaço de Jesus é extremamente compreensível. Jesus não tinha dormido na noite passada, quando ele foi preso no Getsêmani, fora todos os maus tratos, fora todas as humilhações e o fato de já ter recebido o açoite romano. Ele estava muito debilitado e muito cansado. Lá em Marcos 15, 22, lemos ainda: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, a palavra aqui que nós queremos destacar agora, em Marcos 15, 22, é levaram. Então, Jesus, talvez, em alguns momentos, teve que ser carregado pelos soldados romanos, porque ele não tinha nem condição de caminhar direito. Levaram nesse sentido, de carregá-lo. Simão o sirineu, então, ele aparece aqui. Todos os evangelhos sinóticos citam Simão o sirineu, de modo que ele parece ser uma figura importante, por ter participado, em um certo sentido, dos sofrimentos do Senhor Jesus ao carregar a cruz. Certamente, naquele momento, Simão não ficou feliz, porque ele ficou associado com um suposto criminoso e bandido, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele deve ter ficado desgostoso nesse momento. No entanto, o fato de Simão ter tido aquele contato com Jesus rendeu a ele, muito provavelmente, a vida eterna. Por quê? Alguns relatos nos mostram que este Simão, ele era pai de dois crentes muito conhecidos. Marcos capítulo 15, verso 21, nós lemos assim: e obrigaram a Simão o sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Alexandre e Rufo, eles eram convertidos da igreja de Roma.
Romanos 16:13, Paulo saúda Rufo. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, a mãe de Rufo era esposa desse Simão, muito provavelmente, o Cirineu, e que ajudou muito o apóstolo Paulo na obra missionária. Por isso, talvez, os autores dos evangelhos, conhecendo a família de Simão, toda convertida ao Senhor Jesus Cristo, obviamente por inspiração do Espírito Santo de Deus, citaram esse episódio nos evangelhos. E é interessante destacar que Simão o Cirineu, ele não era alguém que estava escarnecendo de Jesus no meio da multidão. Marcos diz que ele vinha do campo, ou seja, ele estava de passagem. Ele não estava ali com a multidão escarnecendo e maldizendo, amaldiçoando o Senhor Jesus Cristo. Ele estava vindo do campo. Ou seja, ele era muito provavelmente um dos peregrinos que ia a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E, nesse momento, ele foi pego despercebido ali por um soldado romano para levar a cruz. Ele não tinha o que fazer a não ser carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas ao carregar a cruz, ao ver a humilhação de Jesus e tudo que estava acontecendo, pouco tempo depois, muito provavelmente, Simão creu e os seus filhos também. De modo que, ao ser humilhado carregando a cruz, ele teve a grande bênção de participar da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E então Jesus, nesse percurso que nós observamos aqui nos outros evangelhos, ele despende tempo e energia para falar algumas palavras para as mulheres de Jerusalém. Haviam várias mulheres que seguiam Jesus. É muito interessante isso. Enquanto muitas feministas acusam a Bíblia de ser um livro machista, nós lemos na Bíblia outra verdade. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, deu muito sentido e importância para as mulheres, tanto de Jerusalém como de fora da Judeia, da Galileia e da Samaria. Em vários momentos o Senhor Jesus Cristo está com estas mulheres, obviamente, para abençoá-las, numa cultura onde os homens, inclusive os judeus daquela época, não valorizavam suas mulheres. Jesus, ele as considerava. Tem um exemplo da mulher que foi pega em adultério, e como o Senhor Jesus Cristo foi justo ali. Aquela multidão ia apedrejar aquela mulher, mas pela lei de Moisés, tinha que ter o adúltero, junto com a adúltera, tinha que se apedrejar os dois, iam apedrejar só ela. Por quê? Porque era mulher, e Jesus ele vai contra esta verdade de uma maneira muito polida, muito educada, mas com a sabedoria que só Jesus tinha. O exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana sabia o quanto ela era desprezada por aquela sociedade, e Jesus a valoriza. E vários outros exemplos em que o Senhor Jesus foi uma bênção, foi misericordioso e valorizou a mulher naquela época, coisa que a cultura da época não valorizava. Então, Jesus foi extremamente misericordioso, amoroso nesse sentido. Essas mulheres estavam aqui, mais corajosas do que os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que talvez nem estivessem aqui nesse contexto da multidão. Elas claramente estão seguindo Jesus de perto. Perceba a coragem daquelas mulheres. E nas igrejas, muitas vezes observamos isso, o quanto as irmãs são corajosas e trabalhadoras na obra do Senhor nosso Deus. Nesse sentido, entendemos que a Bíblia não é de forma nenhuma machista e nem a igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo contrário. Observe então que mensagem Jesus deu para essas mulheres. No verso 27 nós lemos, Lucas 23, 27. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, estavam lamentando porque elas sabiam o quanto Jesus as tinha ajudado, o quanto Jesus era justo e misericordioso e amoroso. Elas estavam realmente lamentando aquela injustiça. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque Jesus traz essa mensagem tão difícil, né? Jesus estava muito machucado, quase não conseguia caminhar para chegar no local da sua condenação, e veja que Jesus está preocupado com essas mulheres. Por quê? Verso 29, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não
geraram nem amamentaram. Jesus estava fazendo referência a dois momentos aqui. Um momento muito próximo, que haveria de acontecer, que hoje nós já sabemos que aconteceu o ano 70 depois de Cristo. Jesus foi crucificado aqui provavelmente por cerca do ano 30 depois de Cristo. E 40 anos depois, aproximadamente, seria a invasão do general Tito a Jerusalém, onde ele iria exterminar muitos da população de Jerusalém, inclusive mulheres grávidas. Jesus está dizendo exatamente isso. Não chorem por mim, mas chorem por vocês e pelos filhos de vocês, porque virá um dia em que muitos judeus vão morrer aqui. Jesus, ao dizer isso, ele estava preocupado com a população de Jerusalém. Jesus estava triste, lamentando, porque muitos judeus iriam morrer, e muitos deles iriam morrer sem crer em Jesus, até porque estavam crucificando aqui o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um momento a que Jesus se refere. Observe, então, neste momento do caminho da crucificação, Lucas ainda diz no verso 30 e no verso 31, Lucas 23, 30 e 31. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será em lenho seco? Jesus faz referência aqui ao lenho verde, que se refere à bonança, à bênção de Deus. E o lenho seco se refere, obviamente, à falta da bênção de Deus, quando as coisas estão difíceis. Então, a analogia aqui do Senhor Jesus Cristo é, se um justo está sendo crucificado, mesmo sendo justo, imagine o que será feito daqueles que são injustos. Se hoje é o momento em que o Filho de Deus está na terra e estão crucificando, e o momento que o Filho de Deus está na terra é um momento de bênção, porque o Rei está aqui encarnado, imagine o que vai acontecer com os pecadores quando ele não estiver aqui. Ou até imagine o que vai acontecer com os pecadores quando ele retornar para julgar todos os que estão na terra. E o clamor é, cair sobre nós os outeiros, cobri-nos. A lógica aqui é que as montanhas caiam sobre nós, porque o sofrimento é tanto que se as montanhas nos soterrarem, estaremos livres de tamanho sofrimento. Jesus, neste caminho, ao falar com essas mulheres, demonstrando seu amor por elas, preocupação e misericórdia, e até dizendo, olha, arrependam-se dos seus pecados, implicitamente aqui, Jesus cita um texto de Oséias, capítulo 10, verso 8. Veja como é importante, Jesus mesmo no sofrimento dele cita a Escritura. Oséias 10, 8 diz, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Aqui é um texto que fala da ira de Deus contra Israel por causa dos seus pecados, pecados de adorarem os ídolos nestes altos, nestes altares, nas montanhas, nas colinas. A lógica aqui nos outeiros, né, nos montes, por isso os montes vão soterrar os idólatras por causa da ira de Deus. Jesus, mesmo no momento de sofrimento físico intenso, exerce amor e misericórdia. E, ao mesmo tempo, fala de como o pecado será gravemente punido por Deus naqueles que não se arrependem dos seus pecados. Isso iria acontecer já no ano 70. Jesus sabia disso. Jesus já profetizou isso quando entrou em Jerusalém e chorou ao ver Jerusalém repleta de judeus incrédulos, porque não queriam crer nele como filho de Deus. Lembre-se que no começo dessa semana, segunda, terça, quarta-feira, Jesus estava pregando no templo. Aqui nós estamos na sexta-feira. Foi tudo muito rápido. Demorou para nós, né, várias semanas estudando esses textos, mas na época foi tudo muito rápido, tudo numa semana. Segunda, terça, quarta, Jesus pregando no templo, todas as verdades maravilhosas do Evangelho de Salvação. Talvez alguns creram ali, mas muitos não creram. E muitos dos que não creram vieram a morrer sobre a opressão romana. Mas também Jesus poderia estar se referindo, quando falou do lenho seco, ao dia da ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17, é citado o mesmo texto de Oséias 10, 8, que Jesus cita aqui para essas mulheres. Lá em Apocalipse 6, 16, que trata do sexto selo, nós lemos assim, o sexto selo que é
um juízo de Deus também, ali no futuro. Nós lemos Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vai vir o dia da ira do Cordeiro. Jesus faz aqui uma relação entre este momento, o momento da crucificação de Cristo, que é terrível, o caminhar dele para a cruz, mas Jesus ainda sofre não por ele, mas Jesus também sofre principalmente pelos pecadores, que se não crerem nele, vão sofrer a ira do que está sentado no trono e a ira do Cordeiro. Jesus estava sofrendo aqui a ira de Deus sobre ele, por causa dos nossos pecados. Perceba como o Senhor Jesus, em todos os momentos, até na dor e no sofrimento, o pensamento dele está na vontade do Senhor, nas coisas de Deus. E ele diz para aquelas mulheres que estão lamentando, né, arrependam-se dos seus pecados. Né? Hoje, na bonança, estão crucificando o Filho de Deus. Imagine quando vier o lenho seco, o momento do juízo, o momento do acerto de contas. Isso vai acontecer no ano 70, essa era a lógica. Isso ia breve acontecer em alguma medida. Certamente, a invasão de Tito no ano 70 a Jerusalém foi juízo de Deus sobre os judeus. Talvez até cumprindo aquilo que os judeus disseram para Pilatos, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Talvez. A gente não pode afirmar o certo, mas pode ter sido. O fato é que certamente foi um juízo de Deus sobre os judeus, por conta da sua incredulidade, por terem crucificado o Senhor Jesus Cristo ali. Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, pregava a misericórdia, pregava o amor no caminho da cruz. Esse é um primeiro momento, né, da via sacra do Senhor Jesus Cristo. Um segundo momento é a própria crucificação do Filho de Deus. Aqui nós lemos em Lucas capítulo 23, verso 32. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, lançaram sortes. Na mente do judeu, a crucificação era uma forma terrível de morrer, execrável, humilhante, era uma maldição. Isso equivalia a ser enforcado no madeiro. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22, nós lemos exatamente sobre isso. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A forma de executar uma pessoa também era uma forma de maldição. Então ele tinha que ser logo enterrado e fora, né, dos limites do arraial ali, para que Deus não se irasse contra o povo e amaldiçoasse o povo. Jesus estava trazendo essa maldição sobre ele também, quando foi crucificado no madeiro. Era uma morte humilhante. Os judeus, segundo a lei de Moisés, executavam alguém fora dos muros da cidade, seguindo o princípio da lei de Moisés, fora da região do arraial, onde ficava a nação de Israel quando estava em peregrinação, antes de ter as suas cidades, obviamente. E então foi fora do muro da cidade, de Jerusalém. Mas tinha que ser numa área que era de grande circulação, porque os romanos, quando crucificavam alguém, eles queriam que essa pessoa crucificada servisse de exemplo para que ninguém fosse rebelde ao Império Romano. Então as cruzes ficavam em locais onde haviam vias grandes, largas e públicas. Em determinados momentos na história do Império Romano, haviam grandes avenidas repletas de cruzes, de um lado e do outro, porque não havia mais espaço para pôr tanta cruz. O local em que Jesus foi crucificado é chamado de Calvário, né? Mas também no aramaico é chamado de Gólgota, que quer dizer a mesma coisa, crânio. Hoje se especula
qual é exatamente o local da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Há 2 possíveis locais, mas um é mais acertado. Acredita-se que é um monte que ainda hoje tem um formato de um crânio humano, seria o Monte do Calvário. É o Calvário chamado Calvário de Gordon. E lá ele parece estar realmente cumprindo essas estipulações fora dos muros de Jerusalém. E na época uma via muito pública passava por perto dele e todos poderiam estar ali observando o cruel e terrível espetáculo. Lucas, ele é bem sintético na descrição da crucificação do Senhor Jesus Cristo. No verso 33 ele diz: ali o crucificaram. Então, ele rapidamente encerra esse momento da crucificação aqui, neste momento. Depois ele vai falar da morte do Senhor Jesus Cristo. No entanto, os outros evangelhos falam mais desse momento, do ato da crucificação de Jesus. Por exemplo, Mateus 27, 33, diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ou propriamente crânio mesmo, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Fel significa que é amargo. Outros evangelhos falam de mirra. Mirra era uma espécie de anestésico natural, que também era amargo, que era misturado no vinho e era dado para alguns que iam ser crucificados para não gritar muito no momento em que os pregos entrassem. E não havia aqueles gritos agonizantes, os soldados romanos não queriam ouvir isso. Então, eles davam esse anestésico para a pessoa ficar entorpecida e sentir menos. Não era misericórdia, era porque eles não queriam ouvir os gritos. Marcos 15, 23, nós lemos ainda: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Por que Jesus não tomou? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele queria e tinha que sofrer tudo até o último momento. Ele não deveria se entorpecer. Ele deveria sofrer a ira de Deus contra o pecado humano para que o seu sacrifício fosse válido para aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. E então, o momento da crucificação. A crucificação era uma forma antiga de execução. Ela foi desenvolvida pelos persas, mas ela foi muito popular também na Fenícia, em Cartago, né, e depois foi aperfeiçoado pelos romanos. Os persas começaram com esse tipo de crucificação, empalando as suas vítimas, os condenados, em estacas, levantando-os da terra. Por quê? Porque eles consideravam a terra um solo sagrado, e então eles não queriam que mortos fossem colocados na terra, então eles colocavam empalados distantes do solo. Interessante que na crucificação naquela época acontecia isso, né? Os crucificados ficavam um pouco distante do solo, e muitas vezes os cães vinham para comer, né, o resto daqueles que ainda ficavam pendurados na cruz. Alguns que ficavam crucificados ficavam às vezes até uma semana pregados na cruz sem morrer. Por isso, os ossos das pernas eram quebrados para que eles morressem mais rapidamente. Flávio Joséfo, historiador romano daquele período, relata que Tito, quando invadiu Jerusalém no ano 70, pouco depois, crucificou tantas pessoas quando saqueou Jerusalém que não havia mais madeira para fazer cruz. Eram tantas cruzes, tantos judeus crucificados, que não havia mais madeira, nem lugar disponível. Todo canto, você olhasse para Jerusalém, ali no ano 70, você via pessoas crucificadas. Você imagina o cenário. Cerca de mais de 30 mil pessoas foram crucificadas por Roma, na Judéia e nos arredores, naquele período. Então, é um cenário devastador, terrível. Antes disso, quando Jesus foi crucificado, não era só Jesus que estava sendo crucificado, nem só os dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Provavelmente era um local com várias cruzes. Então, muitas vezes você vê aquela imagem na internet ou num quadro, as 3 cruzes, a de Jesus maior no meio. Não foi assim. Não foi romantizado dessa forma. Não foi tão humano. Havia muitos outros sofrendo. E na perspectiva de quem estava lá, Jesus não era especial. Ele era mais um. Ele era mais um dos que estavam sendo crucificados. Somente aquelas mulheres que acompanhavam Jesus. Certamente Maria, sua mãe, como diz o relato.
o apóstolo João, que também estava próximo, alguns romanos que estavam no processo de conversão, poucos ali, que devem ter percebido que realmente Jesus era o Filho de Deus. Mas os outros, blasfemando, humilhando Jesus, Jesus era mais um bandido, fanático religioso, que estava sendo crucificado ali. E o processo de crucificação do Senhor Jesus Cristo, que é o momento exatamente mais doloroso. João capítulo 20, verso 25, fala como foi um pouco desse processo. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, obviamente, esse texto é depois da crucificação, já na ressurreição, mas o detalhe é que os cravos foram colocados nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Diferente do que acontecia muitas vezes, onde muitos que eram crucificados eram amarrados com tiras de couro, Jesus, ele realmente foi crucificado com cravos, com pregos enormes de ferro. Esses pregos de ferro que foram colocados, pregados lá no Senhor Jesus Cristo, eles eram como se fossem aqueles pregos de uma linha férrea, né? Você pode ver um dia numa linha de trem, o tamanho daqueles pregos era parecido com aquilo, só que era pontiagudo. Os pregos de uma linha férrea não são tão pontiagudos. Esses pregos que são colocados para fixar madeira no trilho do trem. Eles não são tão pontiagudos. O de Jesus era muito mais afilado. E eles eram colocados no pulso, não na mão, porque a mão certamente rasgaria com o peso do corpo. Então era colocado no pulso para que a estrutura óssea pudesse segurar aquele que era crucificado, o condenado, até a sua morte. Eram colocados nos dois pulsos, atingindo um nervo muito importante ali que causava dor intensa nos dois braços do Senhor Jesus Cristo ali. Cristo, então, teria sido pregado com a cruz deitada no chão, né? Ele era pregado, ou ele foi pregado só no patíbulo, e depois o patíbulo era levantado, né, por cordas e colocado na haste da cruz, que ficava já enterrada no solo, ou Jesus foi colocado sobre a cruz completa, né, pregado nas mãos e nos pés, a cruz deitada no chão. Quando eles pregavam os pés ficavam de lado. Eles não ficavam como algumas imagens mostram, os pés um em cima do outro. Não, eles eram colocados de lado. Entende? Jesus ficava de frente e os pés de lado. E era um prego maior colocado entre o tendão de Aquiles dos dois pés. Provavelmente era isso que acontecia. Embora alguns relatos arqueológicos acharam um osso, né, do calcanhar de um crucificado daquela época, onde o buraco estava exatamente no tornozelo, né? Só que ficava muito mais difícil do prego entrar. Então, provavelmente, ou era no tornozelo, ou o prego entrava entre o tendão de Aquiles, sustentando o corpo do Senhor Jesus Cristo pelos pulsos e pelos pés. E você pode imaginar o tamanho da dor. Os romanos, eles se especializaram na crucificação, de modo que eles queriam que a pessoa que fosse crucificada não morresse logo. Então, a intensa dor fazia com que a pessoa, por incrível que pareça, não desmaiasse. Ele não podia desmaiar, ele tinha que ficar acordado para poder sentir e sofrer toda a dor. E mesmo que desmaiasse, pouco depois ele acordaria, porque ele tinha necessidade de respirar. Então, um dos motivos que causava a morte de cruz era a asfixia. Então, quando a cruz ela era colocada num buraco na terra, levantada, e ela caía no buraco da terra, onde ficava a base da cruz, todas as juntas do corpo da pessoa se deslocavam, e ela tinha uma dificuldade enorme para poder respirar. Então, ela ficava forçando um movimento. Que movimento? Ela se levantava com as pernas para poder respirar, só que doía o pé. Então, ela relaxava e aí doía os pulsos. Então, ela ficava o tempo todo nesse movimento, subindo e descendo, para tentar respirar. Enquanto isso, o coração bombeando sangue com muita velocidade para manter a pessoa viva. Jesus já estava com as costas dilaceradas, a coroa de espinhos, muito provavelmente ainda perfurando a sua cabeça, sangue dos pulsos, sangue dos pés.
Tudo isso causando muita dor no Senhor Jesus Cristo naquele momento. Tudo isso para nós imaginarmos e percebermos o tamanho do sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz. E o que eu tiro para mim, e gostaria que os irmãos também pensassem nisso, é que tudo isso o Senhor Jesus fez por amor ao Pai e para obedecer à vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. O Pai não obrigou Jesus e não constrangeu Jesus. Voluntariamente, Jesus quis obedecer à vontade do Pai. Obedecer à vontade de Deus, mais importante do que qualquer coisa na vida. Porque no dia que você tiver que escolher, ou peco ou realizo a vontade de Deus, saiba disso. Jesus utilizou todo o seu ser, preferiu sofrer, agonizar na cruz, do que deixar de obedecer à vontade do Pai. Essa deve ser a nossa grande motivação no nosso processo de santificação. Mas não esqueçam, essa não é a principal lição. A principal lição é que Jesus fez isso para a glória de Deus e também para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Primeiro a glória de Deus, depois a nossa salvação. Isso nos mostra o quanto Deus nos ama e o quanto precisamos adorar e servir ao Senhor. Em Lucas 23:34, nós lemos ainda: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse era o pensamento de Jesus. Suplicava o perdão, enquanto estava na cruz, por todos aqueles incrédulos que o estavam crucificando. E eles não sabiam o que faziam, porque eles não sabiam quem era Jesus. Deveriam saber, deveriam dar glórias a Deus. Isso não os torna indesculpáveis, mas eram ignorantes. E estavam crucificando o Criador do universo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, porque Jesus mesmo quis assim, ao se humilhar, ao se fazer homem, para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, perceber o tamanho do seu sacrifício. Na verdade, é incompreensível a todos nós. Jesus prefere morrer fazendo a vontade de Deus, sofrer tudo o que ele sofreu, do que qualquer coisa deste mundo, qualquer coisa que signifique algo desse mundo. Essa deve ser a nossa concepção também. E o nosso entendimento. Estar com Cristo é muito melhor do que estar nesse mundo. Nessa perspectiva, a pandemia não se torna tão terrível e tão perigosa para nós, porque estar com Cristo é muito melhor. Fazer a vontade de Deus é muito melhor, e o Senhor vai nos livrar de toda dor e de todo sofrimento. A crucificação do Filho de Deus nos ensina todas estas verdades, principalmente a de nos apegarmos aqui das coisas desse mundo, como Jesus se desapegou, obviamente. Um último momento foi o escárnio. Além de tudo isso, havia o escárnio e a humilhação do Filho de Deus, esse terceiro momento. Lá em Mateus 27:35, nós lemos assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, assentados ali, o guardavam. Então Jesus ele foi despido, estava nu quando foi crucificado. As roupas dele foram divididas. Um judeu normal, homem, naquela época, teria 5 peças de roupa. Sandálias, um artigo de vestuário como um manto, que cobria o seu corpo, uma peça na cabeça, um cinto, para, obviamente, amarrar na cintura, e uma túnica. A mais importante dessas era a túnica. E a túnica de Jesus, como era uma túnica nova e boa, eles não quiseram dividir. E então eles tiraram sortes. Muito provavelmente eram 4 soldados romanos ali, guardando a cruz para esperar Jesus morrer. E desses 4, cada um pegou uma peça de roupa de Jesus, inclusive o calçado, entendendo como peça de roupa. Sobrou o manto. Eles podiam dividir em 4, mas o que é que eles preferiram? Tirar sortes e cada um ficar ali, e um deles ficar com o manto. O Senhor Jesus Cristo, enquanto crucificado, estava nu. Todos os crucificados ficavam nus ali. Hebreus 12, verso 2, fala um pouco sobre isso. Quando nós lemos lá em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, qual era a alegria proposta aqui? Fazer a vontade de Deus. Isso é felicidade na Bíblia. Alegria é fazer a vontade de Deus. A alegria proposta por Jesus foi esta. Em troca disso, o que é que Jesus fez? Hebreus 12, 2. Suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é uma palavra complicada que quer dizer vergonha, não levando em conta a vergonha que passaria. Foi muita humilhação por parte dos pecadores e dos incrédulos. Não havia pessoa mais santa na terra naquele momento que o Senhor Jesus Cristo, sem pecado, Filho de Deus. E ele estava sendo esbofeteado, cuspido, humilhado, zombaria, chacota, o açoite romano, uma cruz de espinhos, tudo isso por amor a todos nós. Quão grande foi a humilhação do Senhor Jesus Cristo e o sofrimento. E ele fez tudo isso, não fez caso de toda essa vergonha, por causa da alegria proposta. Qual? Realizar a vontade de Deus e nos salvar da condenação dos nossos pecados. Se você pensar de uma perspectiva egoísta, o que Jesus ganhou? Nada. O que ele ganhou foi agradar a Deus. Então, essa é a nossa grande recompensa. O que é que ganhamos ao viver aqui para a glória de Deus? É agradar a Deus. E isso já é a nossa grande recompensa. E isso é alegria, imitando aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu tudo isso para nos livrar da condenação dos nossos pecados. A salvação para nós chega de graça e pela graça de Deus, mas foi um preço muito caro que o Senhor Jesus Cristo pagou ali. Olhe João 19, verso 23. Evangelho de João, capítulo 19, verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, assim, pois, o fizeram os soldados. E Lucas 23, 34, nós lemos, no final do versículo, então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Tudo isso, o Senhor Jesus Cristo sofre por nossa causa. Pilatos, então, ele aumenta a humilhação e o escárnio do Senhor Jesus Cristo, quando diz que é para colocar a condenação sobre a cruz do Senhor Jesus. Por isso, alguns acreditam que a cruz do Senhor Jesus Cristo era a cruz segundo Santo Antônio, a cruz que tinha uma parte mais para cima, e ali colocava-se o dizer da condenação do Senhor Jesus. No entanto, a cruz em forma de T, quando Jesus descia pelo efeito da própria gravidade, ficava o espaço onde dava para colocar também a condenação. E o cerne dessa condenação é que Jesus era o rei dos judeus. Os 4 evangelhos apresentam essa condenação do Senhor Jesus Cristo. O Sinédrio queria que fosse colocado que Jesus disse que é o rei dos judeus, mas Pilatos já não aguentava mais os judeus, então ele disse, vai ficar do jeito que eu coloquei. E cada um dos evangelhos apresenta esse relato que estava na condenação de Jesus de uma forma diferente. Lucas diz, este é o rei dos judeus. João diz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Marcos coloca só o rei dos judeus. E Mateus, este é Jesus, o rei dos judeus. Não quer dizer que eles estão errados, mas quer dizer que cada evangelho deu uma ênfase ao que estava ali no relato. Lucas e João dizem que foi escrito ali em letras gregas, latim, romano e hebraico. Então, cada um pode ter dado uma certa tradução e interpretação dentro do que viu. O cerne é que Jesus era o rei dos judeus. Juntando todos, para entender originalmente o que tinha nessa placa sobre a cabeça de Jesus, nós temos o seguinte dizer, este é Jesus. Os judeus não queriam que ficasse daquela forma, queriam modificar, porque ali era um testemunho público de que Jesus era Deus, Yahvé do Antigo Testamento, né? Era o Filho. E então, mais uma vez, ali foi testemunhado de modo incrível como o Senhor Jesus era Deus, mesmo pregado na cruz, sofrendo ali. Outra forma de humilhação é que Jesus foi crucificado entre 2 bandidos, malfeitores, ou seja, Jesus foi associado com um deles. Essa é a ideia. Se Jesus foi crucificado no meio entre os 2, não é porque Jesus era mais especial, mas muito provavelmente é porque a cruz de Jesus estava destinada a uma pessoa, a outro malfeitor, que seria o chefe deles 2. Isso aqui é uma especulação, mas faz sentido.
Talvez aquela era a cruz de Barrabás, o chefe daqueles outros 2 bandidos. E como Barrabás foi absolvido, digamos assim, foi libertado no lugar de Jesus, Jesus ficou na cruz que caberia a Barrabás, junto com aqueles 2 bandidos. Lucas 23, 32 diz: e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus ficou associado, então, com 2 bandidos. Que humilhação! Enquanto tudo isso acontecia, a multidão passava e blasfemava, escarnecia e falava mal de Jesus. Não só a multidão de judeus, como também o próprio Sinédrio. O Sinédrio queria mostrar para todos que aquele não podia ser o Messias, porque ele era fraco. Ele estava sendo morto, humilhado, era um bandido, no meio de 2 bandidos, numa cruz, uma morte maldita, pendurado no madeiro. Ele não pode ser o Messias. Isso não é o Messias. O Messias, ele é forte, ele é todo poderoso. Olha o relato de Lucas 23, 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Se você é o Messias, o prometido, salve-se, saia daí. A mente do judeu naquela época o Messias, ele é forte, ele é poderoso, ele não vai ser crucificado. Ainda, Lucas 23, 36 e 37. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O mesmo impropério, a mesma humilhação para com o Senhor Jesus. Se você diz que é Deus, é rei, é o Messias dos judeus, saia daí. Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas? Você que é todo poderoso e pode destruir o templo em 3 dias reedificar, um templo que demorou décadas para ser construído? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Todos duvidando da pregação de Jesus de que ele era o Filho de Deus. E Mateus 27, 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Todos duvidavam, soldados romanos, povo judeu, os próprios sacerdotes e líderes do Sinédrio duvidavam que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aqui nós temos 2 ensinamentos muito importantes. Obviamente, isso, na verdade, 3 ou até mais, mas eu quero destacar apenas 2. Primeiro, o fato de que há uma interpretação errada da Bíblia aqui. As autoridades judaicas interpretaram o Antigo Testamento de modo errado. Por quê? Porque eles não tinham crido em Deus, obviamente, não eram iluminados pelo Espírito Santo para interpretar da maneira correta, e eles interpretaram só o que eles queriam. A Judéia vivia num cenário de guerra, então eles olharam para o Messias só no aspecto que foi o aspecto da força e do poder do Messias. Mas o Antigo Testamento fala que o Messias é o servo sofredor. O Antigo Testamento fala que este Messias iria sofrer, a semelhança do que Jesus está sofrendo aqui. Diz que o Messias faria grandes sinais, certamente, e que traria o reino de Deus à terra, certamente, é dito no Antigo Testamento. Mas diz também que o Messias, ele sofreria para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Isaías 53 é muito claro nisso. Hoje, os crentes também fazem uma interpretação muito errada da Bíblia. Muitos crentes leem a Bíblia buscando só a chamada bênção. E essa bênção que eu estou dizendo não é a espiritual. Eles querem a bênção material. Eles acham que seguir Jesus é ter dinheiro, é não ter problema na família, é ter prosperidade, é ter crescimento no trabalho. Eles acham que quem segue Jesus recebe tudo isso. Muitas vezes o evangelho é pregado da seguinte maneira, de modo errado. Crê em Jesus e ele vai resolver os problemas da sua vida. Isso não é o evangelho. Jesus nunca disse isso. Essa não é a forma de pregar o evangelho. Esse é o evangelho da teologia da prosperidade. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário,
Toda essa verdade que nós estamos lendo aqui nos mostra que o nosso mestre, ele se identificou com o sofrimento. Então, o crente tem que se identificar com o sofrimento. Todo crente em Jesus tem que estar preparado para sofrer. Então é uma religião terrível. Né? Você está dizendo que nós vamos ser masoquistas? Vamos buscar o sofrimento? Não estou dizendo que nós vamos querer e buscar o sofrimento. Não é isso. Mas que devemos estar preparados. Porque o nosso mestre sofreu na cruz. E assim como ele sofreu na cruz, nós devemos estar dispostos a sofrer no meio das dificuldades. E mesmo sofrendo, devemos estar dispostos a glorificar o nome de Deus. Quando você, no meio do seu sofrimento, da sua enfermidade, do problema financeiro, da perda de um ente querido, você glorifica a Deus, você entende que você está no caminho correto. Quando no meio do sofrimento, o seu sofrimento não é a estrela, mas Deus é glorificado, aí sim você está fazendo a vontade de Deus. Em tudo isso, Jesus estava calado e ele queria glorificar o Pai. A gente vê isso na oração do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17. A cruz era uma forma de glorificar o Pai. E como Jesus é Deus, nós também poderemos glorificar, obviamente, o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, quando sofremos, não é para chamar a glória para nós, nem é para nos fazermos de coitadinhos. Eu sei que isso é difícil, mas quando sofremos, Deus tem que ser glorificado. Quando isso acontece, aqueles que estão ao nosso redor vão perceber a verdade talvez mais importante de todas, que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Mesmo no sofrimento, eu não sou a pessoa mais importante, é Deus. É o nome dele que tem que ser exaltado e não o meu. Temos que aprender essas verdades. Jesus nos ensina isso. Lemos isso em 1 Pedro capítulo 2 hoje. A semelhança de Jesus, temos que saber sofrer a humilhação sem revidar. Temos que saber ser maltratados e reagir com paciência, sem nos vingar, sem ira, porque Jesus fez assim. Mas aprendemos também, e aqui é uma outra lição muito importante para a leitura dos evangelhos. É um argumento para aqueles que dizem que os evangelhos, eles não correspondem à verdade. Alguns, até teólogos, estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que os evangelhos, os 4, foram escritos pela igreja, pelos apóstolos que compuseram a igreja do primeiro século. E que eles escreveram esses evangelhos não de modo a corresponder à verdade histórica, mas que eles escreveram esses evangelhos para criar sua nova religião e ficarem ricos com esta religião. Ok, esse é o argumento dos incrédulos que discordam que o evangelho é verdade. Aí vem o nosso contra-argumento, que mostra que o evangelho é verdade. Como eu quero, no primeiro século, eu judeu, quero criar uma seita do judaísmo, um novo judaísmo, onde eu vou ser rico que nem o sumo sacerdote, com o Messias fraco. Essa seita do judaísmo nunca ia prosperar. Porque os judeus naquela época não esperavam e não queriam um Messias fraco. E era o que eles estavam dizendo aqui. Se você é o Messias, desça daí. Porque na cabeça deles o Messias sempre seria forte, todo-poderoso. Como o todo-poderoso está morrendo na cruz? Na cabeça deles não tinha sentido, porque a teologia deles, a leitura que eles faziam do Antigo Testamento estava errado, completamente errado. Então não fazia sentido judeus, galileus, construírem uma religião com o nome de Jesus, com um Jesus, um Messias crucificado. Isso é loucura. Isso não daria encanto nenhum. Essa não era uma estratégia de uma prosperidade religiosa naquela época, de fazer uma seita para arrecadar dinheiro e para serem prósperos, como era o sumo sacerdote na época. Jamais funcionaria essa estratégia. Jamais, jamais. Isso significa que uma mente humana não escreveria os evangelhos com essa mensagem de um Messias crucificado. Isso é loucura para o judeu, é vergonha para o judeu daquela época, porque eles tinham uma leitura errada do Antigo Testamento. E o terceiro grande ensino, que é o mais óbvio aqui,
Tudo que Jesus sofreu na cruz foi para a glória de Deus. Fazer a vontade de Deus para a glória de Deus é mais importante do que tudo. Essa é a nossa batalha espiritual. É lutar contra os desejos de pecado do nosso coração. Durante a nossa peregrinação na terra, muitas vezes ocupamos a nossa vida mais com os nossos sonhos e desejos capitalistas, com os desejos de consumo, com os desejos de viagens, com os objetos que nós queremos comprar. E esquecemos do mais importante, a glória de Deus. Qual tem que ser o objetivo da nossa vida? Glorificar o nome de Deus. Tudo que você vai fazer tem que ter uma relação com a glória de Deus. Eu quero ir para tal emprego, lá eu vou glorificar a Deus? Eu quero comprar um objeto, com esse objeto eu vou glorificar a Deus? Eu vou trocar de carro, eu vou glorificar a Deus com esse novo carro? De que forma eu vou glorificar a Deus com este novo carro? Entende? Tudo nós temos que pensar para a glória de Deus, porque o objetivo não é só do cristão, esse é o objetivo de cada ser humano. Aqueles que não glorificam a Deus em tudo na sua vida e não colocam Deus como o ser mais importante da sua vida, eles são condenados exatamente por isso, por não dar glórias a Deus, que é o pecado, a desobediência. Isso não é só para o cristão, é para toda a humanidade. Nós que cremos em Jesus, tivemos os olhos abertos para essa verdade, salvos em Cristo. Hoje nós podemos escolher glorificar a Deus. Jesus nos ensina que morrer na cruz valeu a pena, porque assim ele obedece e glorifica o nome do Pai. Você acha importante obedecer a Deus e glorificá-lo? Realizar tudo o que ele diz? Óbvio que somos pecadores e sabemos que não vamos conseguir fazer tudo, mas veja como foi importante para Jesus. Essa deve ser a importância que nós devemos dar a obedecer a Deus. Olha, Jesus não quer saber, Deus não quer saber se o nosso culto é aparatoso, né? Deus não quer saber se a nossa igreja é rica ou pobre, Deus não quer saber dessas coisas. Deus quer saber se o nosso coração está seguindo os ensinos do Senhor Jesus Cristo, se nós estamos transformados e vivendo dessa forma, prontos, preparados para sofrer pelo nome de Jesus, caso seja necessário. Vivemos num país onde não há perseguição. Então acabamos vivendo num cristianismo muito cômodo, muito tranquilo, e acabamos dirigindo as nossas energias para o que não é importante. Então vamos focar no que é importante, a glória de Deus, a adoração ao Senhor, realizar a obra missionária, pregar o evangelho, fazer discípulos. Isso é importante. Essa é a missão da igreja. E Jesus nos mostra isso quando é pregado lá na cruz do Calvário. Jesus sofreu tudo o que sofreu. E qual era o pensamento do Senhor Jesus? Em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão estava lá no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, quando nos maltratarem, o perdão deve estar nos nossos corações. O Cordeiro de Deus finalmente foi imolado pelos pecados dos homens. Esse é o ápice da Bíblia. Nós sabemos que o nascimento de Cristo também é um clímax, porque todos estavam esperando o Messias. Poucos o reconheceram. Lembre-se, leia o início de Lucas, né? Ana, Simeão, poucos o reconheceram como o Messias. Seus pais, Zacarias, poucos o reconheceram. E então, outro grande ápice da Bíblia é a morte do Senhor Jesus Cristo. Em breve veremos o outro ápice, porque Jesus ele não ficou na morte. Percebemos esses três momentos: a pregação de misericórdia de Jesus às mulheres de Israel, de Jerusalém, a sua própria crucificação e o escárnio e a humilhação do Filho de Deus. A dor de Jesus na cruz, seu sofrimento, ensina a todos nós que dor maior deve ser não obedecer à vontade de Deus. Você colocar numa balança, o que é mais doloroso é a dor física da cruz ou é a dor de não obedecer a Deus? A dor maior é não obedecer a Deus. Leve a sério o pecado. Não obedecer a Deus e pecar é uma dor terrível. Talvez você esteja anestesiado e não perceba, mas é. Jesus preferiu fazer a vontade de Deus do que não obedecer ao Senhor.
É melhor fazer a vontade do Senhor, mesmo com intensa dor, do que desgostar a Deus. Você vive assim, nós vivemos assim, a vontade de Deus é mais importante do que qualquer coisa, até do que o nosso próprio bem-estar. O crente, ele se identifica com o sofrimento. Não no sentido de que nós queremos sofrer, não, mas no sentido de que, como nosso mestre, estamos nos preparando para o sofrimento. Se um dia viesse a perseguição, e uma observação, pandemia não é perseguição, certo? Não estamos sendo perseguidos pelo Estado hoje, mas se um dia vier perseguição de qualquer parte, ou até pelo Estado, os crentes vão ficar firmes e sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pode vir dor, pode vir prisão, pode vir dificuldade, mas o crente prefere honrar o Senhor Jesus Cristo do que ter uma vida cômoda e desobedecer à vontade de Deus. A dor de Jesus na cruz e seu sofrimento ensina a todos nós sobre o tamanho do amor do Senhor Jesus Cristo. Não dá para compreender uma pessoa que é Deus, que não foi obrigado e nem precisava morrer na cruz e sofre tudo isso. Tamanha humilhação por quem? Por desobedientes, criminosos, pecadores como nós. O Senhor Jesus não foi obrigado a morrer na cruz por nós, ele foi voluntário. Mas por quê? Por amor ao Pai, para glorificar o nome de Deus. Isso é muito importante. Se eu digo que Jesus morreu na cruz pelos homens, e esqueço de enfatizar que, em primeiro lugar, Jesus morreu numa cruz para a glória de Deus, eu pego o evangelho santo e transformo no evangelho humanista. Jesus não morreu na cruz pelos homens somente. Ele morreu numa cruz para a glória de Deus, porque essa foi a vontade do Pai, e Jesus quis glorificar a Deus assim, obedecendo à vontade do Pai voluntariamente. Em segundo lugar, ele morreu na cruz para nos salvar da condenação dos nossos pecados. A glória de Deus sempre em primeiro lugar. Como conseguimos entender esse amor? É incompreensível, realmente não tem como entender. Sendo realistas, jamais entenderemos plenamente esse amor. Se entendêssemos completamente as medidas desse amor de Jesus e do Pai por nós, e obviamente do Espírito Santo também, nossa vida seria muito diferente. Nossa vida seria muito diferente. E um bom pedido de oração para todos nós. Temos que pedir a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender mais o amor de Deus por nós. E é a oração de Paulo, né? Lá pelos Tessalonicenses, né? Para que eles aprendam e compreendam mais do amor de Deus. Nós temos que aprender, porque a nossa vida será transformada com esta compreensão do que Jesus Cristo fez na cruz por nós, o tamanho do amor dele por nossas vidas. Se entendêssemos bem esse amor, nossa vida seria muito diferente. A dor de Jesus na cruz e seu sofrimento ensina a todos nós sobre a gravidade do pecado. Para nós sermos salvos da condenação do inferno, Jesus teve que passar por tudo isso. Devemos refletir mais sobre os pecados que cometemos. Tais pecados equivalem, numa proporção de seriedade de efeitos mensuráveis, à dor e sofrimento de Jesus na cruz. Toda vez que você cometer um pecado, e eu também, nós temos que lembrar a dor do Senhor Jesus Cristo na cruz. Obviamente, estamos falando da dor física. Hoje a ênfase foi muito na dor física. Em breve, na morte do Senhor Jesus, versículos mais à frente, nós trabalharemos mais a dor espiritual do Senhor Jesus Cristo e perceberemos quão grande dor Jesus sofreu para que nós pudéssemos e viéssemos a ter um relacionamento com Deus. Irmãos, não devemos olhar para a vida dos outros, devemos olhar para a nossa vida, cada um olhe para a sua vida. Quando você for cantar, entoar um cântico para Deus, quando você vier para a igreja, quando você fizer qualquer coisa para Deus, dar uma oferta, um sustento para o missionário, o culto de oração, qualquer coisa que você fizer, pregar um prego numa parede aqui, para a glória de Deus, lembre-se que você está fazendo isso porque Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados, não tem outra razão. Você não está fazendo isso para agradar uma pessoa da igreja,
Você não está fazendo isso para aparecer como alguém espiritual na igreja. Ninguém quer saber se você é espiritual ou não aqui. É Deus que vai saber, entende? Entende o que eu estou querendo dizer. É o Senhor que vai observar isso. Então, tudo que você fizer é para o Senhor Jesus Cristo. Numa perspectiva física da morte de Cristo, quando você estiver cometendo pecados, lembre-se dos cravos entrando nos pulsos do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se da dor da coroa de espinhos e do cravo entrando no calcanhar, nos dois pés, o calcanhar de Aquiles dos dois pés do Senhor Jesus Cristo, e o tamanho da dor que ele estava sofrendo ali, fora que as costas estavam em carne viva e os seus músculos dilacerados. Tudo isso por amor a Deus e por amor a todos nós. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 14, nós temos uma aplicação maravilhosa para as nossas vidas. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Como uma pessoa pode ler o Evangelho e não ficar constrangido? Por exemplo, não li a Bíblia hoje, não deu tempo. Como pode não ter tempo para ler a Bíblia? Jesus morreu desse jeito na cruz por você e você não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem como entender isso. Só Deus é que tem misericórdia de nós por conta destes pecados terríveis. E não ler a Bíblia é um pecado? Claro, óbvio. O amor de Cristo nos constrange a oferecer todo o nosso ser para a honra e a glória de Deus. Que a mensagem da cruz nos transforme mais e aumente o nosso amor pelo Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos muito pela tua graça e misericórdia, pelo teu tão grande amor para conosco. Pai amado, transforma-nos, molda-nos à semelhança do Senhor. Nos ajuda a viver mais parecidos com o Senhor, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ainda somos pecadores, mas queremos cometer o mínimo possível de pecados nesse mundo. E capacita a tua igreja a ser diferente, não só a nossa igreja, mas a igreja dos convertidos, a igreja verdadeira aqui na terra, a viver de modo que agrade ao Senhor, imitando Jesus, prontos para sofrer como o Senhor Jesus Cristo, para que a mensagem do Evangelho seja encarnada nas nossas vidas e no testemunho diário de cada um de nós. E é isso que nós pedimos, gratos, agradecendo pelo amor que o Senhor teve para conosco, por ter nos salvado na base do sacrifício do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, fortaleça cada um, e à noite estaremos mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Um bom dia, um bom almoço e até breve.